Você feche seus olhos, vamos começar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma noite. Muito obrigada, Jesus, porque sabemos que o Senhor é o Deus que está aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor fala aos nossos corações e irá falar hoje. Que o fogo, Senhor, que o Senhor derramou sobre cada coração, vem estar incendiando cada um que está neste lugar. Eu te peço, Senhor, fala, que seja o Senhor falando e não eu. E que a tua voz, Senhor, ecoa sobre cada coração e venha transformando todas as mentes, todos os corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Gente, e hoje a minha palavra o tema da minha palavra se chama Gordos na Fé. Mas não é gordofobia, tá bom? Gordos na Fé. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Não, gente, não começa já rindo não, pelo amor de Deus, né? Vamos falar sério aqui. Brincadeira, o Senhor é a nossa alegria. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema que diz, pastor Arturo, que diz... Para, gente, calma, vamos me concentrar. Hoje eu quero falar com esse tema que é muito sério, sobre gordos na fé. O que vocês acham que aí poderia ser esse tema? Alguém tem uma noção assim do que poderia ser? Não, né? Então, vou dar um exemplo bem simples assim, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso, com essa palavra que Deus me deu. Gente, foi para mim foi uma revelação muito grande. Então, eu espero que toque o coração de vocês também. O gordo na fé nada mais é uma pessoa que é apaixonada por Jesus, ótimo isso, uma pessoa que ama, que lê a Bíblia, que se entrega em intimidade, mas é uma pessoa que retém tudo para ela. Então, por exemplo, a Amanda, ali, ó, come e nunca foi para a academia, não sobe escada, só fica em casa. Como ela vai ficar? Bem cheinha. Não vai em nome de Jesus, né? Só um exemplo. Ficar bem cheinha, por quê? Porque é necessário você perder calorias, mesmo que você não faça academia, talvez você ande, talvez você malhe, qualquer coisa que seja, você vai perder calorias e isso vai te ajudar a ficar em forma, não é verdade? E o gordos na fé quer dizer uma pessoa que se enche, se alimenta da palavra e não perde as calorias. E o que seria perder essas calorias? Seria testemunhar, seria falar do amor de Deus para alguma pessoa, seria orar por alguma pessoa e fazer aquilo que o Senhor nos chamou, que todos sabem que é ir de fazer discípulos e pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que Deus nos chama para fazer. E hoje eu quero mesmo abrir os seus olhos, assim como os meus foram abertos, para falar aquilo que Deus está falando sobre isso, que nós devemos sim nos alimentar, nós devemos sim nos mergulhar, né, se alimentar bem, mas devemos queimar as nossas calorias. Então, eu quero te dar hoje algumas dicas super rápidas para vocês queimarem essas calorias. Quem aí gosta de fazer academia? Não é todo mundo que gosta não, né, gente? Porque você vai pegando gosto depois também do negócio, né? Mas acredita que esses gordos na fé também são assim? Quem já vivenciou uma coisa assim, por exemplo? Eu vivenciei, quem lembra? Quando a gente ainda estava no prédio não, né? Da igreja anterior, que veio o pastor que ministrou sobre cura. Qual era o nome dele mesmo? O pastor que ministrou sobre cura? Tom? Pastor Tom, né? E ele veio, ministrou cura, teve aquele seminário e a gente saiu de lá como? Gente, eu quero orar. Toda pessoa que eu ver doente, que eu ver que está com o pé quebrado, eu quero orar. Porque foi uma ativação tão forte que o nosso desejo do nosso coração era o quê? Ir lá e fazer. E eu vi muita gente, né? Inclusive a Lara, uma vez que eu viajei com ela para Quadras Novas, ela foi lá, abençoou uma pessoa. E aí, todas as vezes que a gente é ativado com algo, a gente sente uma necessidade de falar, não é verdade? Mas as pessoas que comem e engordam, não querem falar, uma hora pode explodir, tá bom? Então, vamos liberar aí o que o Senhor está falando no seu coração. Então, a primeira dica que eu quero te dar, tanto para você quanto para mim, isso serve para nós, para a gente não ser um gordo na fé, é a gente se encher, obviamente, mas não somente se encher, a gente precisa o quê? Transbordar. Esse copo aqui está cheio, não está? Mas se eu beber toda a água, que eu não vou fazer isso agora, se eu beber toda essa água e o copo ficar vazio, ele vai transbordar vazio? Não, porque a gente precisa colocar água para ele transbordar. Então, se nós enchermos cada vez mais o nosso copo de presença de Deus, jejum, oração, nós automaticamente vamos transbordar. Mas é necessário a gente também ter uma mentalidade de fazer isso.
Porque é muito cômodo a gente viver a nossa vida com Deus, a gente fazer as nossas orações, a gente ministrar sobre as nossas vidas e não ministrar sobre as outras pessoas. E isso, a gente bate muito na tecla de se encher do Espírito. Porque a vida com Deus é uma vida de intimidade. A gente vai ver várias pessoas da Bíblia que se encheram de intimidade. Por exemplo, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Moisés viu a Deus face a face. E temos vários outros que entraram nesse relacionamento com Deus. E é isso que Ele quer que nós vivamos com Ele. A gente quer que todos nós entenda e abre a nossa cabeça para falar: Senhor, eu sei que eu preciso me encher, mas eu também sei que eu preciso transbordar na vida de outras pessoas. Porque de nada vale o Senhor nos encher e ficar morto ali. Como dizem, água parada dá dengue. E é verdade. Água parada dá dengue. E quando nós paramos sobre nós, aquilo que o Senhor vai derramando, para sobre nós e a gente não transborda, aquilo ali pode morrer muitas das vezes. E a vida de um cristão é isso. O mínimo que nós devemos fazer é ler a Bíblia, é orar diariamente e, principalmente, transbordar na vida das pessoas. E eu achei muito interessante o que a Lara falou, quando ela foi apresentar o GC, ela falou: a gente tem que ir no GC para transbordar, e é isso mesmo. Onde nós podemos transbordar? A gente pode transbordar na igreja, a gente pode transbordar na nossa escola, faculdade, trabalho, no GC, que é muito importante. E, por isso, eu quero ler aqui com vocês Salmo 105:4, que diz: a palavra de Deus diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Precisamos estar neste lugar diariamente, lugar de intimidade. Eu nunca vou me cansar disso. Todas as minhas pregações têm que ter um ponto sobre intimidade, porque essa é a base da vida de um cristão. Como que você vai viver uma vida com Cristo sem Cristo? Não tem como viver uma vida com Cristo sem Cristo. Também Jeremias 33:3 diz: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus sempre tem algo novo para derramar sobre nós. Deus sempre tem algo que vai encher o seu coração, e aquilo talvez para você já é, entre aspas, comum. Deus já vem falando isso com você, e Ele vai falando, mas talvez para outra pessoa é uma revelação, talvez para outra pessoa é algo grande, e nós precisamos entrar nesse lugar onde a gente vai clamar ao Senhor, Ele vai nos responder, Ele vai nos revelar coisas grandes e nós vamos transbordar. Amém, gente? Quantos querem transbordar? A gente precisa transbordar na vida das pessoas. E esse congresso é sobre isso, gente. Testemunhar, nós precisamos. Você já testemunhou, por exemplo, chamando alguém para o congresso, falando: gente, o congresso do ano passado foi tão bom que você precisa ir? Quem já testemunhou? Quem já chamou alguém? A gente tem que fazer isso intencionalmente. Efésios 5:17 e 18 vai dizer: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embragueiem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Porque, afinal, como vamos derramar, como vamos transbordar se nós estamos vazios como um copo? Como que vamos transbordar, como que vamos falar do amor de Deus para as pessoas, falar do poder de Deus para as pessoas se a gente não vive o poder, o amor de Deus nas nossas vidas? Não podemos viver isso. Por isso que, principalmente, nós devemos nos mergulhar na presença de Deus, nos encher da presença de Deus e dizer: Senhor, eu não só quero ter intimidade, mas eu quero abençoar, frutificar no reino, frutificar onde eu estiver. Por isso, nós precisamos pedir e clamar por isso todos os dias. Quanto mais nos enchemos, mais podemos derramar, mais podemos transformar a vida de outras pessoas. Porque, afinal, Deus, Ele deu dom para cada um. Talvez você não vai chegar numa pessoa e vai pregar, você não vai chegar numa pessoa cadeirante e vai dar um tapa igual o pastor Arthur e sair correndo. Talvez você não vai fazer isso. Mas talvez você vai chegar lá e vai falar: olha, Jesus te ama. Gente, isso é tão poderoso. Às vezes a gente acha que essa frase é uma simples frase, mas para uma pessoa que está ali perdida, uma pessoa que está ali com o coração machucado, você falar: um Jesus te ama, é como você transbordar na vida de uma pessoa. Por isso,
Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que foram transformadas e não conseguiram ficar caladas. Elas foram transformadas e conseguiram multiplicar, conseguiram se levar mesmo a esse lugar de abençoar outras pessoas. E na Bíblia temos um grande exemplo, que era Saulo, né, que teve a experiência e virou Paulo. E a partir dali, gente, foi fogo e puro. A partir dali, ele era um cara que perseguia os cristãos, ele era um cara que fazia tudo de errado que você pensar. Mas a partir do momento que ele foi transformado, que ele foi tocado, ele falou, eu vou pregar as boas novas. Porque aquilo que foi feito em mim, todos precisam saber. Aquilo que Jesus fez na sua vida, todos precisam saber. Não é porque a sua vida foi uma vida tranquila, que não tem nada que você não pode acrescentar, ou sua vida foi uma vida que você também não pode acrescentar. Todo mundo tem algo para acrescentar na vida de outras pessoas. Por isso, a gente tem que ser assim. Quantas vezes a gente já foi, por exemplo, num restaurante muito bom? Por exemplo, eu gosto muito do Naso Sushi. Aí eu vou lá no Naso pela primeira vez, aí eu chego para minha amiga e falo, amiga, eu tenho que te levar no Naso. O Naso é muito bom, o sushi de lá é muito bom, e tarará, tarará, tarará. Isso é o que nós devemos fazer com Jesus. Por exemplo, amiga, eu estava orando hoje na minha devocional, e você não sabe o que Jesus falou comigo. Ele falou isso, ele falou isso, ele falou isso. Isso é transbordar nas simples coisas, não é você chegar, não somente isso, né? Chegar e orar por um paralítico e ele ser curado, não somente chegar e profetizar, mas nas pequenas coisas nós também podemos fazer isso. Por isso eu acho muito interessante a pastora Bianca, por exemplo. Ela teve a Miley, né? Estudou sobre a rotina, e aí ela foi estudando, se aprofundando, e veio um desejo no coração dela de abençoar outras mães. Gente, porque você ficar sem dormir é sofrido. E você acaba tendo compaixão, você acaba querendo ajudar, porque quando aquilo está tão forte no seu coração, é impossível você olhar uma pessoa que está sofrendo e falar assim, cara, eu tenho a solução para você. Quantas pessoas no mundo, ou do nosso lado, ou talvez na nossa família, estão sofrendo, estão longe de Jesus, e a gente às vezes passa desapercebido, a gente não fala nada, mas aquela pessoa por dentro está suplicando, e a gente tem a resposta, porque a resposta é Jesus. Todos nós temos a resposta, porque a resposta é Jesus. E nós precisamos ir nesse lugar, nós precisamos estar nesse lugar. A segunda e penúltima, essa palavra é muito prática, muito rápida, porque eu quero que você entenda realmente a importância de você não ser um gordo na fé, de você não reter, não engordar e ficar cheio, mas, sabe, você transbordar e abençoar. Como que é gratificante você falar com uma pessoa, orar para uma pessoa e ela falar, cara, muito obrigada por isso. Não é gratificante? Você falar, gente, como eu fui tocada, como eu fui, tocada pelo Espírito através da vida dessa pessoa, é muito lindo isso. E o segundo ponto, para a gente não ser esse tipo de pessoa, não sermos uma água parada, é renunciar. E não somente renunciar as coisas do mundo, por exemplo, o pecado, é claro que você tem que renunciar, é óbvio, você não pode viver uma vida de pecado, mas renunciar a coisas que te impedem de viver exatamente isso que a gente está falando, de transformar, de transbordar, de abençoar outras vidas. E assim como a intimidade com Deus é muito importante, é essencial, a renúncia também. É claro que Deus vai pedir coisas para você que talvez não vai pedir para mim, que vai pedir coisas para mim que talvez não vai pedir para você, mas tudo isso é construído lá do início, da intimidade, para chegar nesse lugar. Nós não podemos deixar que as coisas nos paralisam, não podemos deixar que o medo, a vergonha, a timidez paralisam. Eu vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, um cara da Bíblia que eu sempre cito, que é, assim, gente, para mim foi um cara extraordinário, foi Moisés. Moisés, se você ler a história de Moisés, ele vai falar, quando Deus chama ele, ele fala, Senhor, eu não quero, não me chama, eu sou gago. Vocês sabiam que Moisés era gago? Ele fala, Senhor, eu não, eu sou gago, chama lá o Arão. Mas Deus, ele tinha escolhido Moisés. Só que Moisés só conseguiu fazer o que ele fez, porque ele decidiu se colocar nesse lugar. Ele falou, eu não me importo, eu renuncio à minha vergonha, eu renuncio o meu jeito de falar, e eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. E mais para frente a Bíblia vai dizer que Moisés, quando ele já era grande, ele preferiu não ser chamado, olha só, Hebreus 11, 24, vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil. A Bíblia vai dizer que pela fé, Moisés, sendo homem feito, ou seja, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus.
a usufruir prazeres transitórios do pecado, pois ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés, ele entendeu que os prazeres do mundo transitórios não nos levam a nada. Ele entendeu que é melhor ser desprezado, é melhor ser, entre aspas, envergonhado na escola por falar de Jesus, é melhor você ser chicoteado, ser zoado na escola, do que usufruir dos prazeres, das amizades. É muito melhor, gente. A gente tem que entender isso também. Isso tem que estar no nosso coração. Isso tem que ser uma verdade nos nossos corações, porque se nós não entendemos isso como uma verdade, a gente acaba não fazendo. A gente acaba não fazendo o que tem que ser feito. E ele entendeu que era a melhor coisa que ele poderia fazer, era renunciar às coisas, renunciar o medo dele, renunciar a vergonha, renunciar tudo que ele tinha por amor a Deus. Eu quero ler outro versículo que está em Mateus 16, 25, que diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas 14, 33. Qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O Senhor nos chama para renunciar. O Senhor nos chama para matar o meu eu, matar os meus desejos, as minhas vontades, a minha vergonha, a minha timidez, e viver uma vida onde podemos falar do amor dEle. Às vezes, você, por exemplo, como eu, teve que renunciar e tem que renunciar à timidez. Dá para acreditar que eu era uma pessoa tímida? Acho que não, né? Não dá para acreditar muito, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, na escola, gente, para apresentar um trabalho, eu tremia, eu ficava com febre, eu faltava desmaiar. Sério, não dá para acreditar, mas acontecia isso mesmo. E aí, eu saí da escola, né, graças a Deus, assim, ufa, e vim para a igreja. Aí, na igreja era o quê? Hoje você vai orar. Aí eu... não, pastor, eu não. Na época eu não era pastora, né, gente? Não, pastor, eu não. Aí ela deixava. Aí ela, mas hoje você vai orar. Aí eu, cara, eu tenho que começar a renunciar e ir avançando. Eu, tá bom. Aí fazia uma oração. Aí depois chega a pastora Bianca e fala, Bia, você vai pregar no GC. Aí eu, o coração já começa a acelerar, né? E você fica assim, passando mal. Para quem aqui é tímido sabe. Você começa a ficar passando mal. Aí eu, tá bom. Aí mais uma coisa eu venci. Aí depois, você vai pregar na HG. Aí eu venci mais um. Aí depois você vai ministrar. Aí eu venci mais um. E assim nós vamos vencendo a nossa timidez. Mas é necessário a gente renunciar. A gente tem que renunciar. E 2 Pedro 1,7 vai dizer, esse é um versículo que eu fazia muita oração sobre a minha vida, porque eu era essa pessoa, gente, que realmente eu não conseguia falar em público. Tipo assim, não tem nada a ver com o que eu sou hoje. E eu sempre orava isso, que diz lá em 2 Pedro 1,7, que você pode até orar, você que passa por esse tipo de situação, assim como eu passei, que diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor te chamou para isso, para você ser essa pessoa ousada, ser essa pessoa, sabe, que não tem vergonha, que vai. E às vezes você não é tímido, mas você é vergonhoso. Então, por exemplo, tem uma diferença, né? A pessoa tímida, ela é mais na dela e vem dela. A vergonha é tipo assim, vergonha de, por exemplo, igual eu falei, de falarem mal de você na escola, porque você está falando de Jesus, vergonha de ser zoado e etc. Então, muitas das vezes, você também tem que renunciar à sua vergonha. Porque como que você vai falar de Deus se a vergonha te paralisa, não é mesmo? Então, por exemplo, quantas vezes, já aconteceu comigo também, quantas vezes a gente sente no coração de orar por uma pessoa e você ou orar ou falar com a pessoa e você não faz, e depois você volta assim para casa e fala, cara, para que eu fiz isso? Porque eu não falei. Aí fica aquele negócio no coração, tipo, eu deveria ter falado, deveria ter feito isso. Quantas pessoas já passaram por isso? Eu já passei por isso. E a gente vai e se arrepende e depois a gente pensa, cara, Jesus queria falar aquela pessoa e eu era para ser um instrumento e acabei não deixando Deus me usar. Então, a renúncia ela é necessária para todos os tipos. Para todos os tipos de coisa que você tem, né? Seja a vergonha, seja o medo. Por exemplo, a preguiça. Você tem que renunciar à preguiça. Por que a preguiça?
Porque a preguiça te impede de buscar a Deus. A preguiça te impede de ler a Bíblia, de adorar, de vir à igreja. Porque a preguiça, ela te paralisa. Tudo aquilo que te paralisa, você deve renunciar. Renunciar o medo. O medo. Por quê? O medo talvez assim, cara, eu não sei falar igual a pastora. O medo, por exemplo, eu não tenho nenhum dom. As pessoas acham isso, né? Mas sim, Deus te escolheu. Deus, Ele usa cada um de uma forma. Às vezes, Deus vai usar a Lara aqui em cima para falar dos dízimos e ofertas, vai usar e vai tocar o seu coração. Às vezes, Deus vai usar, por exemplo, a Amanda no solo da guitarra dela. Às vezes, Deus vai usar eu para falar aqui para vocês. Deus, Ele usa cada um de uma forma. Não é porque a pastora Bianca prega que você tem que pregar. Não é porque a Amanda toca que você tem que tocar. Não é porque as pessoas fazem que você tem que fazer. Deus, Ele tem para cada um uma coisa específica. Ele te chamou para fazer aquilo que você tem que fazer. E aquilo que você tem que fazer, ninguém pode fazer por você. Não é o seu pai que vai fazer, não é a sua mãe, não é o seu discipulador, não é o seu pastor que vai fazer, é você que vai fazer. Por isso é necessário você renunciar. E eu quero mesmo que hoje a gente saia daqui com o coração falando, Senhor, eu te entrego. Hoje eu vou te entregar aqui, ó, no altar. Eu te entrego o meu medo, eu te entrego a minha vergonha, eu te entrego a preguiça. Você vai falar para Deus, porque é necessário você fazer, se colocar nesse lugar de renúncia. E nós devemos tomar essa decisão para não sermos, como eu já tenho falado, eu quero focar muito nisso, para nós não sermos esses gordos na fé, essas pessoas que vão se enchendo. Gente, sabe o que eu lembrei agora? Aquela da fábrica de chocolate, que ela fica se enchendo, que ela come chiclete, sabe? Ela vai se enchendo, enchendo, aí vai que explode. A gente não pode ser assim, né, gente? A gente não pode. A gente tem que realmente viver uma vida leve, uma vida, sabe, de testemunhar, sabe, é bom demais, é bom demais. Eu vou até contar para vocês um testemunho também. E o último ponto, para você não ser uma pessoa, para eu não ser uma pessoa gorda na fé, você tem que, como eu estou falando o tempo todo, para isso ficar na sua cabeça, você tem que testemunhar. Mas está aí, não é só essa chave. Sabe como você tem que testemunhar? Não é só com palavras, mas sim também com atitudes. Então, eu vou ler aqui para vocês Marcos 16:15, que já diz, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Jesus já estava falando ali, vá e pregue. Jesus não falou assim, ó, quem é pastor, vai e pregue. Quem é evangelista, vai e pregue. Não, Jesus dá uma ordenança a todos os filhos de Deus, todos que foram nascidos de novo, toda criatura, vai e pregue o evangelho a todo o povo. Não podemos viver uma vida egoísta, gente, onde nós recebemos, nos alimentamos e ficamos assim. Mateus 10:8 vai dizer, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça também. Tudo aquilo que você recebeu do Senhor, você tem que transbordar, gente. Aqui está falando, você foi curado? Ore pela cura de alguém. Você foi transformado? Ore pela transformação de alguém. É necessário a gente agir, mas não agir de uma forma, eu senti, vou fazer. Não, nas mínimas coisas. Vai orando pela pessoa, vai intercedendo pela pessoa, vai transbordando, vai enchendo a pessoa. Como a gente está fazendo aqui na igreja, né? 3+1? Como que é, pastor Arturo? Mais 3. Como a gente já está fazendo na nossa igreja. Mais 3, entendeu? Vai orando, vai depositando aquilo que está no seu coração na vida das pessoas. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. A nossa vida é o nosso maior testemunho. A gente tem que viver uma vida santa, porque não são só as palavras que falam, mas também as nossas vidas. Uma frase que o pastor Ricardinho sempre usa, que é uma frase que, assim, é muito forte para mim, é: pregue e, se necessário, use palavras. A sua vida é uma pregação. Se for necessário, use as palavras. É claro que a gente tem que usar palavras para orar, para abençoar, mas principalmente a sua vida tem que ser uma vida reta. Porque não adianta nada você falar, aí a pessoa vai lá e vê sua vida e não condiz nada com o que você está falando. Não adianta. Não adianta você ser um médico que fala para não comer açúcar e comer açúcar até dizer chega, né? Não adianta. Nós precisamos. E, gente, eu conheço uma pessoa... acho que vocês não conhecem, não. Eu conheço uma pessoa que
desde quando eu ando com ela, por onde ela vai, gente, ela pode parar na fila do mercado, ela começa a orar por alguém. A gente estava no aniversário, ela para e começa a entregar a profecia. A gente está no banco, ela para e começa a falar com a pessoa, falar que Jesus é bom e tal e tal. E eu observando aquilo, eu falei, cara, isso é muito legal. Todo lugar que essa pessoa vai, ela fala, nem que seja um Jesus te ama, Deus é com você para a pessoa. E eu falei, gente, a gente tem que viver uma vida assim, eu também quero. E a partir daí, quando eu comecei a perceber, eu falei, Senhor, comecei a orar. Senhor, me ajuda a ser essa pessoa sensível à sua voz, que por onde passa, seja no mercado, seja no shopping, por onde eu passar, que eu possa pelo menos abençoar a vida de alguém. Porque, gente, sempre tem alguém que precisa. E o Senhor só está olhando assim, ó, quem está disponível para abençoar aquela pessoa. Deus está olhando em todo o tempo, vendo quem está disponível para abençoar. E certo dia eu estava ali fazendo compras, e aí eu tinha orado isso, mas eu nem tinha lembrado nessa hora. Aí eu estava lá fazendo compras e tal, e quando eu passo assim por uma prateleira, eu vejo uma mulher trabalhando assim no chão. E aí na hora veio uma palavra no meu coração e tipo assim, um sentimento para orar por ela. É claro que era Deus falando. Aí eu fiquei assim, não sei, né? Aí dei uma volta, e aí quando eu dei a volta, aí o Senhor falou comigo. Você não tinha orado, pedido para você abençoar as pessoas, aonde quer que você seja? Eu falei, caraca, eu tinha orado isso mesmo. Fui lá, voltei, orei por essa pessoa. E, gente, amém, fiz minha parte. Fiz minha parte. A pessoa não chorou, a pessoa não falou, ai, muito obrigada, era isso. Não foi isso. Às vezes você também quer esperar uma coisa extravagante, uma coisa assim, cara, vou orar e vai ser curado imediatamente. Mas às vezes Deus quer, igual eu falei, talvez só falar para a pessoa, Jesus te ama, que aquela semente vai ser plantada e vai florescer. E nesse dia eu falei, Senhor, muito obrigada, eu quero sempre estar sensível à sua voz, sempre sensível àquilo que o Senhor quer falar no meu coração. E é isso que a gente tem que viver todos os dias. Principalmente, gente, dentro das nossas casas. Eu não sei vocês, mas tem pais aqui que são cristãos, outros não. Mas a gente tem que ser uma testemunha dentro da nossa casa. Eu não sei quantos conhecem a minha história aqui, mas vou contar rapidamente para entrar no contexto. Eu nasci no lar cristão. Desde quando eu nasci, meus pais sempre foram cristãos e tal. Eu era de uma igreja. E aí aconteceu que meus pais se separaram, foi uma confusão toda. E aí, como eu era pequena, minha mãe saiu da igreja, meu pai também, e toda a família saiu da igreja. E aí, passado alguns anos, a gente ficou assim para a igreja, todo mundo, né, desviado. Graças a Deus, eu nunca fiz nada de errado. Mas, assim, sem estar na presença de Deus, em comunhão com a igreja, né. Passados uns anos, eu fiz uma viagem longa, e aí eu voltei. E quando eu voltei, uma amiga me chamou para ir num congresso de carnaval. Olha que interessante, eu nem lembrava disso, um congresso de carnaval. E aí eu fui nesse congresso. E aí teve dias abençoados, eu senti a presença de Deus. Sabe quando você sente um renovo, o fogo do Espírito Santo te tocando, te trazendo de volta? Quem já foi desviado, sabe? E aí eu senti isso. E eu saí de lá assim, fervendo, com o meu coração falando, gente, eu preciso voltar para a igreja e levar minha família comigo. E nessa eu fui orando, falando, Senhor, qual igreja eu fico, e fiquei aqui, glória a Deus. Deus me respondeu, era para eu ficar aqui, e cá estou eu. Aí, eu aqui na igreja começou oração, testemunhando não só com palavras, mas com as minhas atitudes dentro da minha casa, porque minha mãe estava desviada, meu irmão, minha irmã estava desviada. E com as minhas atitudes eu fui começando a mostrar para eles como Deus havia me transformado, como Deus havia me trago de volta, como Deus tinha realmente mudado o meu jeito de falar, de pensar. E, aos poucos, juntamente com testemunho e oração, eu fui chamando, eu fui falando do amor de Deus. E a minha família, depois de quase 2 anos, voltou para Jesus. Então, através de mim, através do meu desejo de testemunhar aquilo que eu vivi, eu consegui alcançar a minha família, amigos. Eu consegui realmente chamar eles através do meu testemunho. Porque não adiantaria nada, gente. Quem aqui não tem pais cristãos, ou mora com avós, ou seja lá quem for, não adiantava nada, gente, eu falar que está vindo para a igreja e eles não verem nenhuma mudança em mim. Não ia adiantar nada falar, mãe, eu estou indo para a igreja, chego em casa, maltrato os meus pais, eu respondo de uma forma má, não respeito. Isso não ia adiantar de nada. Porque a nossa vida tem que ser um testemunho. A nossa vida tem que ser um testemunho. E glória a Deus, o Senhor me levantou para realmente trazer de volta, né, a minha família. E eu creio que muita gente aqui que não tem os familiares na presença de Deus
vão conseguir trazer eles através do seu testemunho, através da sua oração, do seu jejum. Porque o Senhor, Ele não é a gente, não é a gente. Não é porque eu estou na igreja que eu vou alcançar. Não, gente, não é a gente, é o Espírito Santo através da gente. Nós precisamos estar nesse lugar de intimidade, como eu falei, de encher e transbordar, principalmente dentro de casa, de perder todo o medo, né, de renunciar e de testemunhar. Então, por exemplo, na sua casa todo mundo é cristão, você já dá um bom exemplo, mas e dentro da sua escola? Você está dando um bom exemplo? Você está indo para o trote do terceirão? Tá não, né? Está repreendido em nome de Jesus. Queima, pai. Queima, pai. Você está dando testemunho para o pessoal da sua escola? Ou você é uma coisa em casa e uma coisa fora? Misericórdia, né, gente? Em nome de Jesus, não. Nós precisamos testemunhar com as nossas vidas, amém? E para encerrar, eu quero que você pense nisso agora. Eu já vou encerrar, se você puder fechar os seus olhos, já pode subir o louvor. Eu quero que você feche os seus olhos e pense agora aquilo que você tem feito de errado. Será que talvez você tem sido essa pessoa que está cheia de Deus, está cheia do Espírito Santo, mas não abençoa ninguém, não fala com ninguém, dentro de casa é uma coisa, fora é outra? Como que está o seu coração? Então, vamos se colocar de pé aí no seu lugar, fechar os seus olhos. E enquanto o instrumental vai começar, eu quero que você fale: Senhor, eu não sei se eu tenho errado, mas o que eu sei é que eu quero acertar. Eu quero sair daqui, Senhor, com o meu coração pegando tanto fogo, que eu não vou conseguir ficar calada diante das pessoas que precisam. Gente, porque se nós estamos com fogo no nosso coração e não espalhamos para os outros, não adianta de nada. Adianta que você, é claro, vai viver, mas e o mandamento do Senhor que diz para você ir pregar o Evangelho? Você vai deixar de fazer aquilo que o Senhor te chamou? Porque Ele não chamou um ou outro, Ele chamou todos vocês, todos nós. Feche seus olhos no seu lugar e fala: Senhor, hoje eu renuncio o meu medo, hoje eu renuncio a minha vergonha, hoje eu renuncio a preguiça, hoje eu renuncio tudo aquilo que me impede de avançar, que me impede de estar nesse lugar. E hoje, como igreja, nós vamos pedir para Deus nos encher de tal forma, de tal maneira que vai ser impossível de não transbordar. É impossível de não falar das maravilhas dEle. É impossível de não falar aquilo que Ele tem feito na sua vida. Porque Ele é um Deus tão grande, que você quer falar para todos o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é Pai na sua vida. Por isso, eu vou te dar aí, 1 minuto, 2 minutos para você orar no seu lugar. Eu não quero que você fique andando ou saindo. Você pode andar se você quiser sentir à vontade, mas eu não quero que você foque em mais nada. Foque em falar: Senhor, eu renuncio e entrego hoje. E a partir de hoje eu saio daqui tão cheio, tão queimando de amor por Ti, que eu não vou sair daqui calado. Amém? O instrumental vai subir. Eles vão tocando e você vai se aprofundando na presença de Deus, falando aquilo que Ele quer que você ore. Amém? Vem com fogo, Jesus, nessa noite. Eu declaro agora o fogo nos corações. Fogo nos corações, Senhor, queimando de amor por Ti, queimando de vontade, Senhor, de falar do Teu amor. Porque, Senhor, afinal, nós queremos Te conhecer e Te fazer conhecido. Queremos Te fazer conhecido. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora e comece a clamar pelo fogo do Espírito Santo. Comece a pedir: Senhor, queima meu coração como fogo, Senhor, que não se cansa, um fogo que não se apaga. Se você sentir de vir ao altar de Deus, venha ao altar de Deus, mas não perca essa oportunidade de falar: Senhor, queima no meu coração o fogo, Senhor, do Teu amor. Queima, Senhor, no meu coração.
cima. Eu declaro fogo agora, Senhor, assim como foi em Atos 2, quando eles estavam reunidos juntos num só lugar e a tua glória desceu. Eu declaro sobre essa noite, essa casa, o fogo, a glória de Deus descendo sobre cada coração, sobre cada mente. Aqueles que estavam frios vão sair daqui cheios, vão sair daqui queimados. Aqueles que estavam mortos vão sair transbordando da presença dEle. Vem com fogo, fogo, fogo nos corações. Senhor, que cada um daqui sinta esse fogo queimando. Eu declaro esse fogo queimando, um fogo que não se aguente, um fogo que não se aguente, Jesus, nos corações. Oh, Senhor, vem com o teu fogo. Vamos cantar essa canção que diz assim: e tu provês o fogo. Levanta suas mãos e diga no seu lugar. E eu sacrifico. Quantos querem ser cheios? Essa é a noite. Essa é a noite de mergulhar na presença dEle. Tu provês o Espírito. E eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche. Quantos querem cheios? Faça sua fé extravagante. Levante as suas mãos, adore. Não perca a oportunidade de pedir para Ele te encher essa noite. Enche-nos. Enche-me, Deus. Vamos dizer, tu provês o fogo. E tu provês o fogo. Ele vai queimar no seu coração esse fogo. E eu sacrifício. Eu sou. Nós somos o sacrifício dEle. E tu provês o Espírito. E eu me... Levanta as suas mãos e diga. E enche-nos. Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Bora. Enche-me. Enche-nos, Senhor, essa noite. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Vamos dizer, enche-me. 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 Vamos dizer com o nosso coração. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me. E enche-me até transbordar. Ele derrama sobre você. Derrama sua Aleluia. glória. Derrama sua glória. Enche-me, enche-me Até transbordar. Ele vai transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, e enche-me, enche-me e até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória e enche-me, Deus. Enche-me. Vamos dizer juntos. Enche-me, Deus. Enche-me. Nós declaramos e enche-me, Deus. nós queremos mais. Enche-me. Eu declaro o coração cheio. Eu declaro um coração que não se cansa de buscar pela presença dEle. Um coração que clama, que busca dia e noite sem cessar. Um coração que renuncia aos prazeres do mundo para viver aquilo que Deus tem para você. Nós declaramos, Deus, enche-nos essa noite. Quantos querem cheios, coloca a mão no seu coração e vamos finalizar cantando. Enche-me até transbordar. E enche-me. Quantos podem dizer? Até transbordar. Quantos estão sedentos da presença? Vai cantar com o seu coração. Vai cantar de todo o seu coração dizendo: enche-me, Senhor. E enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória.
Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche. Vamos, igreja, vamos cantando. Vamos declarando, Senhor, nos enche com a tua presença, Senhor. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche. Obrigada, Jesus, por nos encher da tua presença. Que esse fogo nunca se apague nos nossos corações. No nome de Jesus. Nesse mesmo espírito, eu quero que você continue aí no seu lugar de olhos fechados. Alguns anos atrás, eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que me trouxeram hoje para o lugar que eu estou em Jesus, que me fizeram viver esses testemunhos, que me fizeram compartilhar testemunhos com as pessoas ao meu redor, me fizeram viver coisas extraordinárias, e eu tenho vivido nessa caminhada coisas extraordinárias, porque eu tomei uma decisão há 7 anos atrás, a decisão de escolher por Jesus, a decisão de entregar a minha vida para Jesus, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje eu não me vejo mais sem Ele. Hoje eu vivo com Ele, eu caminho com Ele, e Ele é meu melhor amigo, Ele é tudo que eu tenho, e Ele me traz a paz, Ele sacia tudo aquilo que eu preciso. E hoje você tem a oportunidade, depois dessa palavra, você tem a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero te convidar neste momento. Se você está sentindo, e todos nós, toda a igreja está de olhos fechados nesse momento, mas se você está sentindo essa chama queimar dentro de você, você está sentindo o Senhor te chamar de uma maneira diferente essa noite, é o Senhor te chamando para se entregar para Ele, para se entregar no altar, para entregar a sua vida, o seu coração, para entregar a Ele o controle de tudo. Levanta a sua mão no seu lugar, se você está sentindo isso essa noite, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, como a pastora falou, que um dia ela esteve longe e ela voltou para os caminhos do Senhor, e com isso Deus transformou tanto ela, a ponto de a família dela ser transformada também. Então, se hoje você está voltando, ou você quer voltar para os caminhos do Senhor, levanta sua mão aí no seu lugar. Toda a igreja está de olho fechado. Não tenha vergonha. Um passo de ousadia. O Senhor está te chamando para entregar a sua vida para o Senhor, para entregar a sua vida no altar. Levanta sua mão aí no seu lugar, se você quer tomar essa decisão essa noite. Se você quer ter essa coragem, se você vai ter essa coragem de entregar a sua vida para Jesus. Levanta sua mão aí, se você quer voltar ou entregar a sua vida para Jesus. Levanta alto aí a mão. Amém. Não havendo, eu creio que todos somos salvos em nome de Jesus. Amém? Forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, como é bom sentir a presença dEle. Vamos só encerrar agora, vamos orar para encerrar. E tem visitante VIP? O visitante VIP é você que está aqui, veio visitar a nossa igreja, você é o nosso convidado VIP, pode estar ali falando com o Pedrinho, que ele vai te conversar com você, vai te dar um presentinho, e sejam muito bem-vindos, amém? Vamos orar, feche seus olhos para nós encerrarmos. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa ida para casa. Senhor, abençoa que essa palavra, Senhor, realmente penetre nos nossos corações, e que, Senhor, essa palavra não venha, Senhor, estar indo embora, mas que venha fazer, Senhor, sementes, e venha, Senhor, florescer nos nossos corações. Eu declaro uma boa noite para cada um, que o Senhor leve e guarde em paz, e declaro uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém. Está abençoado.